A voz do Salvador dizer, e convido-lhes a abrirem suas Bíblias no Salmo 19, para nós ouvirmos a voz desse Salvador. Salmo capítulo 19. Terminamos uma série de mensagens sobre hospitalidade e começamos hoje uma série de mensagens sobre a importância da forma das coisas para o cristão. A forma das coisas, elas são muito importantes para o cristão. Nós não nos apegamos somente às palavras escritas ou ditas, mas também nós consideramos como muito importantes a forma das coisas. E hoje começamos uma série de mensagens sobre a forma das coisas, na criação, na música, na forma que nós adoramos a Deus e assim por diante. Quer dizer, nós vamos ter uma série de encontros falando um pouco sobre isso. E o salmo que nós estamos para ler, ele é muito importante. Tão importante que C.S. Lewis, que foi um dos grandes escritores, ele considerou o Salmo 19 o maior poema dos Salmos e uma das melhores músicas já escritas ao longo da história. O lecionário da igreja, quer dizer, aquelas recomendações da igreja para que textos devem ser lidos e quando, ele diz que este salmo deveria ser lido no dia de Natal, porque o dia de Natal é quando o sol da justiça veio a este mundo e a palavra foi deitada numa manjedoura. Ou seja, o salmo que nós estamos para ler é um salmo muito importante e nós vamos ler os primeiros 4 versículos deste salmo. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela criação do Senhor. E obrigado que ela fala conosco. E a sua palavra também fala conosco, e nós pedimos que agora nós possamos estar atentos para ouvi-la falar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O Salmo 19, ele não começa com louvor. Ele também não começa com um convite ao louvor, assim como boa parte dos salmos tem o seu início. Mas o Salmo 19, ele começa com a afirmação de Davi, dizendo, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. É interessante essa afirmação de Davi, porque usualmente nós consideramos que os céus não falam. Eu nunca ouvi os céus falarem. Mas aqui Davi, como grande poeta, ele começa dizendo que os céus falam. E de fato ele considera tão importante a fala dos céus, que ele nos primeiros versículos, ele por diversas vezes usa palavras relacionadas ao falar. Note comigo, no verso 1 nós já vimos que ele usa a palavra declarar e proclamar. No verso 2 ele usa as palavras fala e revela. No verso 3, ele usa as palavras discurso, palavras e voz. E no verso 4, ele usa as palavras voz e palavras. Quer dizer, nós não podemos ter dúvidas acerca daquilo que Davi está querendo mostrar nos primeiros versos dessa música que ele escreveu. Ele está querendo mostrar para nós claramente que os céus falam. Os céus falam para nós. E essa fala dos céus, ela é contínua. Note o verso 2. Diz que um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. A construção hebraica aqui é muito mais forte que aquilo que nós temos em português. A construção hebraica indica, por exemplo, um geyser, que está jorrando da terra para o ar continuamente água. Essa é a ideia. Isto é, o que Davi está aqui querendo dizer é que continuamente os céus declaram a glória de Deus. Não há um instante na existência dos céus em que ele não declarou a glória de Deus.
24 horas por dia, 7 dias da semana, desde a criação dos céus. Os céus têm proclamado a glória de Deus. Ainda que todos os pregadores aqui na terra cessem de falar da palavra de Deus, ainda que ninguém mais fale a palavra de Deus, os céus vão continuar proclamando a glória de Deus. Jamais haverá um momento de silêncio em que os céus não proclamarão a glória de Deus. Mas essa comunicação, diz Davi, ela não acontece em língua humana. Olha o verso 3. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Se alguém for um pouco mais rápido, irá imediatamente dizer que é uma contradição entre os versos 1 e 2 e o verso 3. Afinal, nos versos 1 e 2 está claramente dito que se pode ouvir a voz dos céus. E no verso 3 parece que Davi está querendo dizer que não se pode ouvir a voz dos céus. Entretanto, conforme um comentarista disse, essa contradição somente pode ser levantada por alguém que não está acostumado com poemas, mas simplesmente só sabe raciocinar com a lógica científica. Davi, ele está falando que nós não podemos ouvir os céus falar na nossa língua. Os céus não falam em alemão, ele não fala em inglês, ele não fala em português. Mas ainda assim ele fala. Ele fala através da forma da criação. O princípio que o salmista está querendo nos transmitir, nós conhecemos muito bem. Não há conteúdo somente em palavras. Há conteúdo também na forma das coisas. Isso nós sabemos muito bem do nosso dia a dia. Considere a seguinte situação. Considere que o João tenha perdido a sua mãe. E o Zé, grande amigo dele, fique sabendo disso. E ele, então, manda uma mensagem por WhatsApp dizendo meus sentimentos. Essa é a primeira situação. Considere agora a segunda situação. O Zé está parado ao lado do caixão da mãe de João, e enquanto o caixão é descido para o túmulo, ele, abraçado ao João, derramando lágrimas, ele diz, meus sentimentos. Palavras iguais, formas diferentes, conteúdo totalmente diferente. A forma das coisas traz informação, traz conteúdo. Ou considere a outra situação em que o seu filho, ele vai correndo receber você ao chegar em sua casa. Ele diz, seja bem-vindo de volta a casa, papai. Ou ele está sentado na varanda de forma emburrada, sentado lá com os braços cruzados, ele diz, seja bem-vindo, papai, de volta a casa. Palavras iguais, formas diferentes, conteúdo totalmente diferente. De fato, nessas duas situações, nós não precisaríamos sequer ter palavras para nós descobrirmos o conteúdo dos fatos. Então, nós como cristãos, nós não estamos somente interessados nas palavras, nós não estamos somente interessados no conteúdo que nós encontramos na palavra de Deus, mas nós estamos também interessados na forma das coisas, nós estamos interessados na proclamação dos céus sem palavras. Um cristão se preocupa muito mais do que aquilo que está escrito nas Escrituras. Ele se preocupa também com aquilo que está sendo dito pelos céus. E esta fala, ressalta o salmista, ela está disponível para todos. No verso 4, o salmista diz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Os céus, eles não fornecem um conhecimento que é privado, que é secreto. Os céus não são uma maçonaria. Os céus, eles fornecem um conhecimento que está disponível para todas as pessoas. A lua que nós enxergamos é a mesma lua que as pessoas enxergam em Moscou, em Berlim e em Montevidéu. É a mesma lua que Shakespeare
viu ao escrever os seus sonetos. É a mesma lua que Davi viu para escrever o Salmo 19. Ou seja, a lua, os céus, os astros celestes, eles conseguem falar uma língua que todos nós compreendemos. Ainda hoje nós falamos diferentes línguas em diferentes nações e não conseguimos nos comunicar bem com pessoas de outros povos. Mas Deus inventou uma língua em sua criação que consegue comunicar com todos nós. Todos nós conseguimos entender aquilo que os céus estão a proclamar. Não há lugar no mundo que a declaração dos céus não alcance. É possível ouvir as palavras do céu, mesmo nos confins da terra. E a pergunta que naturalmente surge é: quais são as implicações disso para a minha vida? Que diferença faz eu saber agora que a forma das coisas é importante? Não somente as palavras são importantes. Bem, trago 3 implicações. Há muitas implicações que nós poderíamos fazer aqui, nós vamos fazer nas próximas pregações algumas delas, mas a primeira implicação é que a forma da criação comunica a nossa responsabilidade para com o Criador. A forma da comunicação, a forma da criação comunica para nós a nossa responsabilidade para o Criador. Somente através da forma da criação nós conseguimos entender que Deus, quer dizer, o Criador, e nós somos diferentes. Primeiro, Deus é o Criador e nós somos criaturas. Deus é a causa, nós somos efeito. Deus é autoexistente e a nossa existência depende totalmente de Deus. Deus é todo-poderoso porque Ele é capaz de, pela sua palavra, criar do nada, e nós somos limitados em poder, porque nós simplesmente conseguimos, e olhe lá, recriar coisas. Nós podemos ver que Deus é um grande projetista, e nós, no máximo, conseguimos ser bons imitadores desse grande projetista. Nós conseguimos entender também que Deus é generoso, porque antes de você existir, Deus preparou o mundo para que você pudesse existir e fazer uso desse mundo. Então Deus dá o mundo de presente para você, ele pertence a Ele e não a você, isto é, você está de mãos vazias e a Ele pertence tudo. Deus também estabelece as regras do jogo. Ora, se Ele criou você, quer dizer que é Ele que estabelece as regras do jogo, a forma que você deve viver neste mundo e não você. E mais, nós sabemos também, pelo fato de Deus ter nos criado, que Ele vai nos julgar. E nós vamos ser as pessoas que estaremos sendo julgadas. Ou seja, quando nós começamos a juntar todas essas informações que nós obtemos a partir da forma da criação, sem sequer abrir as Escrituras, nós conseguimos facilmente reconhecer que Deus possui peso. E a isso nós chamamos de glória. Deus possui glória, e nós não. Nós não possuímos peso nenhum. E isso deveria fazer-nos dar graças a Deus. Isso deveria fazer-nos adorar a Deus. Então, através da forma da criação, nós podemos facilmente reconhecer qual é o nosso papel neste mundo. Dar graças ao Criador. Adorar ao Criador. É como Agostinho disse, o Senhor nos formou para si mesmo e nossos corações estão inquietos enquanto não encontrarmos descanso no Senhor. Se você não adora o Criador, então você é o mais miserável dos homens. A forma da criação deixa todos os homens sem desculpa diante do Criador. Ninguém um dia poderá chegar ao Criador e dizer: eu não sabia. Eu não sabia que eu deveria adorar ao Senhor. Eu não sabia que o Senhor existia e que eu deveria me prostrar diante do Senhor. Se eu somente soubesse, então eu me teria prostrado diante do Senhor. Aqui Sproul, um teólogo e filósofo, cita um grande exemplo. Diz: imagine que João está dirigindo o seu carro, e ele está saindo do Mato Grosso do Sul e indo para São Paulo. E ao entrar na capital paulista, ele passa pelo sinal vermelho. A polícia imediatamente para o carro de João
e dá uma multa a ele. E ele diz para o policial: olha, eu não sabia que era contra a lei aqui em São Paulo passar pelo sinal vermelho, pois na minha terra, no Mato Grosso do Sul, não existe essa lei. Ele está desculpado diante do policial devido à sua ignorância? É óbvio que não. Pois se ele está dirigindo o seu carro do Mato Grosso do Sul para São Paulo, ele deveria pressupor que em São Paulo existem leis de trânsito. E ele deveria então entrar no site do governo paulista ou do Detran e ver quais são as leis de trânsito existentes em São Paulo. E então, baseado nessas leis, dirigir o seu carro em São Paulo. A desculpa de João não seria levada em conta, porque ele poderia saber facilmente as leis de trânsito existentes em São Paulo. Similarmente é com nós. Conosco é a mesma coisa. O homem pode facilmente perceber, através da forma da criação de Deus, aquilo que ele deve fazer, que é se prostrar diante do Criador. E se o homem não faz isso, se o homem não adora o Criador, então ele está sem desculpa. Não haverá ninguém nos céus, no grande dia do tribunal de Cristo, que levantará a objeção de ignorância, que poderá dizer ao Criador: eu não sabia que o Senhor existia e que eu deveria me prostrar diante do Senhor. A forma da criação, ela é tão importante que ela mostra a responsabilidade de todos nós diante do Criador e que deixa todos nós indesculpáveis. Essa é a primeira implicação para as nossas vidas. A segunda implicação é que a forma da criação, ela comunica sabedoria para o nosso dia a dia. Ela mostra para nós como nós devemos viver de forma sábia no dia a dia. Em 1 Reis 4, o autor de Hebreus, ele fala que Deus deu a Salomão uma sabedoria imensurável, tal qual a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a sabedoria de todos os homens. E para provar o seu ponto, o autor do livro de Reis, ele começa, se fôssemos usar a linguagem de hoje, a citar os prêmios nobéis da época. Ele cita o nome X, o nome Y, o nome Z. Você fala, esse todo mundo conhece, o dia inteiro está na imprensa. De Salomão era mais sábio que eles. Pessoas de todo mundo vinham ouvir a sabedoria de Salomão, e a sabedoria de Salomão ficou manifesta no fato de que ele escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. E então, o autor do livro dos Reis, ele começa a mencionar de onde Salomão obteve a sua sabedoria para escrever os provérbios e os cânticos. E isto é surpreendente. Acho que essa lista não é aquilo que a maioria de nós iria imaginar. Aqui está a lista. Salomão descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota dos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Em outras palavras, Salomão obteve a sua sabedoria para escrever os provérbios e os cânticos da forma da criação. É de lá que ele obteve a sua sabedoria para o dia a dia. E nós, na realidade, quando lemos os provérbios e os cânticos que Salomão escreveu, sabemos muito bem disso. Não dizem aqueles versículos famosos: observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Porque ela não tem chefe, ela não tem supervisor, ela não tem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Salomão observou as formigas. E a sua observação das formigas fez com que ele trouxesse para nós uma sabedoria do dia a dia, de como nós não deveríamos viver, como nós não deveríamos ser preguiçosos. Você já, por si só, não ouvindo outros falar, mas você por si só já observou as formigas para chegar a essas conclusões? Usualmente não. Nós até vemos as formigas andar, mas nós sabemos
Nós temos esse conhecimento ouvindo outros falarem, e nós, não de nós mesmos, observarmos o comportamento das formigas. Ou o que dizer daqueles outros provérbios que nós usamos nos devocionais de um acampamento tempos atrás, onde os coelhos foram os grandes campeões, e que diziam assim: 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. E a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se sempre nos palácios dos reis. Salomão observou o mundo animal, e de lá ele extraiu a sua sabedoria para colocar em seu livro. Sabedoria do dia a dia, de como nós podemos viver e devemos viver. De onde Salomão, então, extraiu a sabedoria? Da forma da criação. Não foi das escrituras. Foi de observar a forma da criação. É de lá que ele extraiu essa sabedoria. Quando Salomão estava observando as plantas, os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes, esses itens não falaram com ele em voz audível, não começaram a falar em hebraico com ele, mas sim, ele observou a forma deles e a partir daí ouviu a voz desses itens e obteve sabedoria. É a forma então da criação que é muito importante para nós obtermos essa sabedoria do dia a dia. Diz Ken Myers que o temor do Senhor é o início da sabedoria, mas a trajetória da sabedoria nos leva através do estudo da criação de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas a trajetória da sabedoria nos leva necessariamente através da forma da criação. Salomão nos ensina que nós podemos nos tornar mais sábios para o nosso dia a dia, se nós começarmos a dar mais valor à forma da criação. Quando o autor de Reis termina o seu relato, ele diz que o conhecimento de Salomão era universal. Ele diz que pessoas de todas as nações, os reis de todas as nações, quando ficaram sabendo da sabedoria de Salomão, começaram a enviar representantes até Jerusalém para ouvir da sabedoria de Salomão. Isto é, o conhecimento que Salomão adquiriu a partir da forma da criação não foi um conhecimento restrito a Israel, a sua localidade, mas foi um conhecimento universal, um conhecimento que era válido para todas as nações. Em suma, se você quer se tornar mais sábio para as coisas do dia a dia, é preciso que você dê mais valor à forma da criação, porque a forma da criação transmite conhecimento, para que nós possamos viver melhor. Em terceiro lugar, a forma da criação comunica conhecimento de Deus. A forma da criação comunica conhecimento de Deus. Em 2013 e 2014, nós tivemos o prazer de passar um ano na região de Boston para realizar o pós-doutorado. E Boston é conhecido como a região do saber. Lá tem 3 das grandes universidades do mundo. E a vizinha do MIT, elas eram bem próximas uma da outra, era a famosa Universidade de Harvard. De Harvard saíram 8 presidentes dos Estados Unidos, 150 prêmios Nobel do mundo. É a mais antiga instituição de ensino superior dos Estados Unidos. E nós visitamos Harvard por diversas vezes. E nós costumávamos entrar em Harvard, principalmente na parte antiga da universidade, através de um portão histórico chamado Johnston. E eu não sabia da importância desse portão, até que na primeira vez que nós entramos através desse portão, eu vi um pequeno aglomerado de pessoas, parecia ter ali um guia turístico, e as pessoas estavam reunidas ao redor de uma placa. E nessa placa dizia o seguinte: depois que Deus nos conduziu sãos e salvos para a Nova Inglaterra e construímos nossas casas e asseguramos o necessário para nossos meios de subsistência, edificamos locais convenientes para o culto de Deus e estabelecemos nosso governo civil. Depois disso,
uma das coisas que mais ambicionávamos era incentivar o ensino e perpetuá-lo para a posteridade, temendo deixar um clero ignorante para as igrejas quando nossos atuais ministros repousarem no pó. Quem escreveu essas palavras? Os puritanos, cristãos, escreveram essas palavras. Apenas 6 anos depois dos cristãos abandonarem a antiga Inglaterra, quer dizer, a Inglaterra, e chegarem na Nova Inglaterra, isto é, os Estados Unidos, eles começaram a tirar dinheiro dos próprios bolsos para criar a universidade que hoje conhecemos como Harvard. Harvard foi mantida durante os primeiros anos por fazendeiros cristãos, que muitas vezes fizeram um grande sacrifício para dar suporte a essa instituição. E segundo essa placa, Harvard foi criada para que os cristãos não permanecessem na ignorância, pois, segundo os puritanos, onde reina a ignorância, aí reina o pecado. E eles estão certos. Se através da criação de Deus, através da forma da criação de Deus, nós adquirimos conhecimento de Deus, e nós sabemos que nós vivemos vidas melhores ou não, de acordo com o conhecimento que nós possuímos de Deus, então, se nós somos ignorantes com relação à natureza de Deus, há uma possibilidade maior de reinar o pecado no meio de nós. E eles tinham essa grande preocupação de que os ministros deles, os pastores deles, vivessem na ignorância e que isso pudesse fazer com que a futura geração de cristãos habitasse no meio do pecado. Mas havia uma outra razão para a criação de Harvard. Dessa razão, eu me lembrei quando nós entramos pelo portão chamado Johnston, e depois nós nos sentamos ali numas cadeiras coloridas que tinha num parque, num gramado bonito no meio dos prédios antigos de Harvard. Os prédios antigos de Harvard todos possuem tijolos vermelhos, então dava um contraste muito bonito, o verde do verão americano, juntamente com o vermelho dos prédios de Harvard. E alguns daqueles prédios, eles serviam naquele momento como dormitórios para os alunos de Harvard. E depois de nós termos feito o piquenique, nós acompanhamos uma guia turística, quer dizer, uma aluna de Harvard, que nos deu algumas informações acerca de Harvard. E ela disse que aqueles dormitórios possuíam regras. E então eu tive a curiosidade de ir atrás do livro de regras e preceitos do tempo antigo, do início de Harvard. E no livro de regras e preceitos de 1646, lia-se o seguinte: que todo estudante seja claramente instruído e seriamente forçado a considerar bem que o principal fim de sua vida e de seus estudos é conhecer Deus. Os puritanos sabiam para que era a educação. A educação é para que eles conhecessem Deus. E ao conhecer mais a Deus, que eles amassem mais a Deus. E ao amarem mais a Deus, que eles procurassem imitar a esse Deus, eles se tornassem mais iguais a Ele. Os estudantes de Harvard, por isso, eles não aprendiam somente a ler as Escrituras, eles aprendiam a ler as Escrituras em hebraico, em grego, em latim, e aprendiam tudo relacionado às Escrituras. Afinal de contas, Harvard foi criada para os ministros da palavra, para isso que Harvard foi criada. Eles aprendiam a ler as Escrituras, mas eles também aprendiam de Deus, estudando matemática, astronomia, física, botânica, poesia, filosofia, história e medicina. Cada uma dessas disciplinas dava mais conhecimento de Deus para eles. Não é à toa que Harvard se tornou uma das melhores universidades do mundo. Está certo que hoje ela é secular, hoje ela não é mais cristã, mas as bases cristãs foram fundamentais para que ela adquirisse o status que possui hoje. Foi quando nós, cristãos, demos valor à forma da criação, é que nós criamos as maiores universidades do mundo. Então, o que isso quer dizer para você? Isso quer dizer que você deveria amar estudar.
Essa é uma virtude cristã. Você deveria amar, conhecer a Deus através do estudo da biologia, física, química, poesia, filosofia, etc. Isso deveria fazer algo parte de você. Se você não ama o estudo, você está em desarmonia com Deus. Você está em pecado. Essa é a palavra certa. Você deve amar, adquirir conhecimento de Deus a partir do estudo da criação de Deus. Cada uma dessas disciplinas dá conhecimento de Deus. A biologia serve para nós entendermos como Deus criou os seres, os organismos vivos. A química serve para nós entendermos como Deus compôs a matéria, como a matéria reage entre diferentes compostos. A física serve para nós entendermos como Deus criou os diferentes fenômenos da natureza. A matemática ela serve para nós entendermos como Deus colocou a ordem na criação. Essa foi a motivação de todos os cristãos. Se você pegar todos os cristãos, inclusive aqueles que deram pontapé inicial na ciência como nós a conhecemos hoje, todos eles investigaram a natureza porque eles estavam interessados na forma da criação. Eles acreditavam que poderiam adquirir conhecimento de Deus a partir da criação. Johannes Kepler, por exemplo, meu xará, físico alemão do século XVII, que descobriu as leis do movimento dos planetas, ele disse que o principal objetivo de todas as investigações do mundo externo deveria ser de descobrir a ordem racional e harmonia a qual foi imposta neste mundo por Deus e a qual ele revelou para nós na linguagem da matemática. Quer dizer, a motivação para Kepler descobrir o movimento dos planetas foi saber que ele poderia adquirir conhecimento de Deus a partir da criação. Não é à toa que, se você ler os livros originais desses grandes cientistas, você vai observar que a teologia e a física, por exemplo, elas estão integradas, elas estão misturadas. Kepler vai falar lá do movimento dos planetas, vai mostrar que eles se movem em elipses, e logo depois é como se ele estivesse prostrado diante de Deus, adorando a Ele. Porque ele, assim como ele disse, ele estava começando a pensar da mesma forma que Deus, ao descobrir o movimento dos planetas. Quer dizer, a motivação para nós estudarmos não é inicialmente para nós passarmos numa universidade. Não é para nós adquirirmos dinheiro. Não é para nada disso. A motivação principal para nós estudarmos é para nós conhecermos mais a Deus e amá-lo mais. É por isso que nós deveríamos estudar. É por isso que todo cristão deveria ser um bom estudante dessas disciplinas. Porque vai conhecer mais de Deus e vai amá-lo mais. Então, se isso é verdade, se é verdade que nós podemos aprender através da forma da criação qual é a nossa responsabilidade para com o Criador, se através da forma da criação nós podemos obter sabedoria para o nosso dia a dia, se através da forma da criação nós podemos conhecer mais de Deus, então isso deveria fazer-nos ficar mais atentos à criação de Deus. A atenção é uma virtude cristã, e nós vamos falar sobre isso nas próximas pregações. Se você tem dificuldade de atenção, você está em desarmonia com Deus também. A capacidade de você ficar 2 horas ouvindo uma palestra, atentamente, é uma virtude cristã. É por isso que nós, estou digredindo aqui, mas é por isso que nós, nos acampamentos passados, falamos que algumas tecnologias sociais, nas mídias sociais, levam-nos para longe de Deus, porque elas fazem-nos ter virtudes que não estão em harmonia com Deus. Elas fazem-nos criar a desatenção. Então, a atenção à criação deveria ser uma virtude nossa. Wiersbe disse que se as estrelas aparecessem somente uma vez a cada 1000 anos, todos nós ficaríamos fora de casa, maravilhados, olhando para as estrelas do céu a noite inteira. E eu estendo a afirmação dele, dizendo, mas uma vez que as estrelas aparecem todas as noites,
no nosso céu, então nós não gastamos tempo nenhum observando as estrelas. Deus todos os dias colocou uma coisa maravilhosa sobre nós, mas nós não estamos atentos a isso. Não deveria ser uma atenção esporádica, mas deveria ser uma atenção contínua, porque os céus estão declarando continuamente a glória de Deus. Então, nossa atenção a isso também deveria ser contínua. A nossa rotina, as coisas desta vida, a nossa vida muitas vezes sem Deus, podem nos impedir de ouvir aquilo que a voz dos céus está querendo nos transmitir. E isso foi dito belamente, de forma poética, por Chazal, quando ele disse: se não fosse o som do tumulto de Roma, o som da revolução do sol seria ouvido. Se não fosse o som do tumulto de Roma, o som da revolução do sol seria ouvido. Quer dizer, se não fosse o tumulto da sua vida, você ouviria a voz dos céus. O que está impedindo você de ouvir a forma da criação? Pense nisso. E comece a estar atento à forma da criação. Você vai se relacionar melhor com o Criador. Você vai se tornar mais sábio. E você vai ter mais conhecimento dele. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela sua palavra. E de fato, obrigado que ela traz a importância da criação do Senhor. O Senhor criou todas as coisas de uma forma tão magnífica. O Senhor criou o mundo para que nós pudéssemos adquirir conhecimento do Senhor a partir desse mundo. De fato, o conhecimento que nós adquirimos a partir de sua criação não está em desarmonia com aquilo que o Senhor revelou através de sua palavra. Pelo contrário, aliás, corrobora aquilo que o Senhor escreveu em sua palavra. Que nós possamos estar mais atentos à forma da criação, para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser como os grandes cristãos do passado, possamos ter mais conhecimento do Senhor, possamos amar mais o Senhor, possamos imitar mais o Senhor. Que o Senhor conceda isso em nossas vidas durante essa semana e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoá-los, que você essa semana possa estar atento à criação de Deus e possa crescer. Que Deus ilumine o caminho de vocês. Amém.